na presença de Deus que nós estamos, antes da mensagem ser ministrada, que você feche seus olhos, que você interceda por esses seus irmãos. Alegrar com os que se alegram talvez seja muito mais fácil do que chorar com os que choram. Ainda temos o Vinícius, que nesses dias completou um mês que perdeu o seu pai. Para algumas pessoas o tempo passa, mas para quem está perto, quem viveu, a dor continua. E o Senhor vai confortando, vai consolando. E essas pessoas precisam das nossas orações. Eu queria chamar você, convidar você, convocá-lo a orar comigo. Senhor, nessa noite, nós nos unimos como igreja. De saber que nós não nos encontramos aqui todos os sábados simplesmente para encontrar um amigo, simplesmente para ouvir boas músicas, simplesmente para um entretenimento, para que depois do culto nós saiamos e façamos o nosso social juntamente uns com os outros. Mas nós estamos aqui, Senhor, como igreja, para chorar com aqueles que choram, para se alegrar com aqueles que se alegram, para buscar a Tua face, a Tua presença, como jovens apaixonados por Ti, jovens que crêem num Deus que tudo pode, num Deus que consola, num Deus que conforta, num Deus que habita no meio do Teu povo através do Espírito Santo de Deus. Senhor, escuta a nossa oração. Colocamos diante do Teu altar, colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida da Milene, da sua família, da Thalita, da sua casa, a vida da Ju, Senhor, ó Pai, e dos seus familiares, a vida do seu pai. Queremos colocar também a vida do Vinícius e a vida de tantos outros que aqui estão, e alguns nem sequer aqui vieram porque estão passando por algum momento difícil. Deus, põe a Tua mão, entra com provisão. Nós interagimos com o Senhor, ó Pai, através da intercessão, para que o Senhor, ó Pai, atenda a oração do aflito. Socorre, Senhor, os Teus filhos. Nós elevamos nossos olhos para o monte, de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra, do Senhor que é onipresente, onipotente, onisciente, do Senhor que era no princípio e é o mesmo no fim, o alfa, o ômega. Nós cremos em Ti, Senhor, que fez milagre ontem, faz milagre hoje e fará para todo sempre. Espírito Santo de Deus, visita o leito do hospital, visita os corações e cumpra a Tua obra no nome de Jesus. É assim que nós oramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar. Aleluia. Graça e paz a todos. Maravilhosa presença de Deus. Fiquei final de semana passado sem ver muitos de vocês. Me bateu uma saudade grande de estar com vocês novamente. Mas antes de nós lermos o texto, hoje o tema é consequências. Talvez quando nós lemos um tema como este, volto a pedir a todos vocês, já me conhecem, que quando estivermos adorando, estivermos ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, nós estivéssemos atentos àquilo que o Senhor quer falar com você. Portanto, se você estiver no seu WhatsApp respondendo alguém, talvez ela não tenha um recado melhor do que Deus para dar para você. Se você esteja no Facebook vendo algumas postagens, talvez ela não vai mudar a direção na sua vida, não. Ou talvez você esteja tentando colocar uma coisa no Instagram, talvez também não é o momento. Então eu peço a sua atenção para que você escute o que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração hoje, amém? Consequências. Consequências, o que é consequências? O que são consequências? E o que é consequência? Sabe, nós sabemos de tantas coisas, falamos delas sempre. Pecado tem consequência, obediência tem consequência, desobediência tem consequência, né? O que você planta, né? Você irá colher porque tem consequência. Segundo o nosso dicionário, eu gosto sempre de trazer o significado da palavra que eu trago como tema. Significa aquilo que resulta ou é produzido por causa de efeito ou resultado, frutos, conclusões,
Isso são consequências. É aquilo que resulta ou é produzido por causa de efeito ou resultado, frutos, conclusões. Quantas consequências, quantos resultados nós temos? Frutos em nossas vidas por escolhas erradas e por tantas coisas que vivemos. Alguém que trabalha muito, tem muitas vezes como consequência o sucesso e o resultado desejado. Muitas vezes, não digo sempre, na maioria, que vivemos um mundo de muita injustiça, e às vezes você trabalha, semeia, e às vezes a pessoa, seu fruto não vem do homem, mas vem de Deus, mas o homem não reconhece isso. A partir do momento que você para de dar resultado numa empresa, a empresa para de crescer, eles levam o time embora. É o que acontece com o Brasil Quirinho. O time aqui foi na final da Superliga, fez um baita campeonato, a empresa Brasil Quirinho caiu 40% das vendas nessa crise, então o time talvez não jogue mais, e não terá mais o time na cidade, e resultou-se que a consequência deles é mudar, procurar outro clube, ir para outro lugar, isso com 4 jogadores na seleção brasileira que pertencem ao time. Um jovem que estuda muito, que passa as noites estudando, que se cansa. Semana tivemos na Unicamp, a Letícia começou um GP mês passado, ela e mais uma menina, Sara, e nos convidou para estar nesse mês lá ali. Eu, Ponce, o Vinícius e o Vini, jogador de vôlei, esteve conosco ali. Tinha cerca de 22 pessoas naquele GP, já era um GG, né? Porque GP até 15, 12, né? Passou de 20 já é GG. Grupo grande, gigantesco. Tem alguns são grandes aqui, né? Não posso olhar para onde, senão o pessoal sabe onde é. Mas é bom que eles vão treinando pessoas para abrir mais grupos pequenos. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, plantar, isso também ceifará, colherá. Se a pessoa tem o hábito de falar mal da vida dos outros, ou difamar é tirar a fama, difamar as pessoas, ela terá como consequência, ela perderá pessoas como consequência, ela cairá em descrédito, ninguém contará mais o segredo, pois a Bíblia diz lá em Provérbios 20, 14, 19, o mexeriqueiro revela o segredo. Por isso, não te metas com quem abre muitos lábios. Uma pessoa que é dominada pela bebida, ela tem como consequência acidentes, confusões, cirrose, famílias destruídas, etc, etc. Eu sempre digo que tem sempre um monte de fortão, gente que se acha que é o super crente, que acha que sempre vai conseguir dominar-se se ele continuar bebendo. Claro que a Bíblia diz que, a Bíblia não diz que você tomar um cálice de um vinho é pecado, lógico que não. Mas assim como nós reconhecemos que quem somos, um alcoólatra não começou a beber 1 litro inteiro, começou a beber de pouquinho em pouquinho e se tornou um alcoólatra, certo? E certa pessoa perguntou para mim certa vez, mas e se eu beber um cálice todos os dias? Eu falei, você consegue ficar sem tomar? Ele falou, não. Então tudo aquilo que te domina, você se torna escravo. Então você já é escravo daquilo. E eu falei, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Vírgula, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. E no outro texto diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Eu que vivi nesse mundo, que vim dessa vida boêmia, posso falar para vocês que eu também achava que nunca a bebida iria me dominar, e ela acabou me dominando. Se não fosse a graça de Deus para me resgatar, eu estaria perdido, nem sei se eu estaria aqui hoje, vivo, né? Hoje. Sendo que atrás como consequência, você liga a televisão, você assiste, abre nos websites, liga no UOL, Globo e tantos outros, você vê a tragédia que a bebida traz. Homem mata criança, o atleta que, Denner, que era o grande atleta, se bateu, o carro morreu, o Edmundo sofreu consequência disso a vida inteira, que estava dirigindo bêbado e matou um homem e estava a cada dia sofrendo a consequência disso. Fugir da aparência do mal também se cabe aqui. A Bíblia fala assim em Provérbios 14, 12: há caminho
que ao homem parece direito, mas o fim dele leva à morte. Provérbios 21 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Uma pessoa preguiçosa, ela sofrerá o quê? Ela sofrerá as consequências, sem trabalho, sem credibilidade, passará necessidades, não terá espaço no mercado, não terá ânimo para nada. Porque o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 24 diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. O versículo 13 do capítulo 20 diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Um homem que comete sexo ilícito ou extraconjugal, ele tem como consequência, ele tem divórcio, doenças. Eu me lembro de uma história muito clássica, se você está na igreja há muito tempo, essa história de um rapaz cristão, onde todos os dias no seu trabalho seduzido por uma mulher, e ele evitava, mas chegou um tempo que ele acaba saindo com ela, ele atrai a sua esposa, e ao chegar, foram para uma noite, inventou uma história para a esposa, estava trabalhando, foi uma noite no motel. No outro dia, quando ele acorda, ele se depara com um recado escrito no espelho dizendo: bem-vindo ao mundo dos aidéticos. Como consequência da sua traição, alguns recebem a doença, outros divórcios, outros perdem famílias. Alguns, quando tem o sexo ilícito, vem filhos antes do momento e depois acaba tendo briga dentro de casa porque não sabe lidar com aquela situação, porque é novo ainda. E dentre tantas coisas que nós enfrentamos nessa vida como consequência. Mas se você veio pensando que eu vou falar dessas consequências, não é. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em João capítulo 3. Achou que eu não ia ler hoje, né? João capítulo 3. Consequências. Consequências, resultados, evidências de pessoas que nasceram de novo. E no final eu vou perguntar para você: você realmente, genuinamente nasceu de novo? Então não vai embora sem responder essa pergunta no final. João capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admites de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Já já você vai saber quem é Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Letra maiúscula de novo, Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? A minha versão diz assim: acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes,
Como crereis se vos falar das celestiais? Até aqui. Senhor, fala conosco. Nós, nessa introdução, já vimos que não podemos tomar decisões precipitadas, que as nossas escolhas, as nossas sementes, elas darão frutos, nós colheremos um dia, as nossas escolhas trarão consequências para nós, e precisamos em Ti escolher muito bem. Mas que nessa hora o Senhor fale ao coração de cada jovem que aqui está, que a Tua palavra que é suficiente para cumprir qualquer propósito nesse lugar, a Tua palavra a qual o Senhor tem compromisso com ela, penetre no mais profundo do coração do ser humano, pois somente o Senhor sabe a intenção do coração, o Senhor sabe os pensamentos dos corações dos homens. Então, Senhor, que a Tua palavra ela cumpra aquilo que tem que ser feito aqui nessa hora e nesse dia, em nome de Jesus, amém. Nascer de novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, sabemos isso de cor e salteado, muitos. E assim, vírgula, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo, todas as coisas fizeram novas. Jesus, cumprindo o seu ministério, Ele caminha fazendo milagres, Ele caminha curando pessoas, Ele falando com pessoas, com mestres da lei, de uma forma que as pessoas ficam admiradas. E Nicodemos, que era um membro do Sinédrio na época, era uma assembleia religiosa, composta por 70 pessoas, mais ou menos, cujo, se você é um estudioso da palavra, lá na frente você vai ver que Saulo, que se tornou Paulo, ele fazia parte do Sinédrio. E isso é uma curiosidade só, tá? E uma das leis do Sinédrio, uma das regras do Sinédrio, era que o homem que pertencesse ao Sinédrio, para pertencer ao Sinédrio, ele precisava ser casado. Então, só para tirar algumas especulações ou algumas dúvidas suas, Paulo, sim, ele foi casado porque ele não poderia fazer parte do Sinédrio se ele não fosse casado. Então, cremos que ou Paulo foi divorciado ou Paulo era viúvo. Pode estudar a história, só para fuçar, só trazer curiosidade para você ir buscar na história o que está lá dentro, para você conhecer mais a Bíblia, para não engolir qualquer coisa que as pessoas falam. Quero ser como Paulo. Tá bom, vai ver quem foi ele, que é melhor para você. Aí você vai entender o porquê ele diz algumas coisas. Como é que o homem fala tão bem de casamento sem ter experimentado? Só a gente pensar, somos tão inteligentes. Crer também é pensar. Pensar também é crer, né? É isso mesmo a frase lá que eles... Crer é pensar. Alguma coisa assim, da galera da presbiteriana. Não sei se o Paulo está aqui, está uma coisa bacana deles. Nicodemos, fechou parênteses, Nicodemos, membro do Supremo Tribunal Judaico da época, que fazia parte do Sinédrio, um grupo de pessoas que elaboravam leis, faziam julgamentos, governavam o país, uma assembleia religiosa. Ele era um homem conservador, conhecia a Bíblia melhor do que nós, as Escrituras melhor do que nós, era um mestre. Jesus vai dizer para ele que ele era um mestre. Ele era mestre em Israel, versículo 10. Um homem totalmente respaldado por aquilo que a sua religião pedia. Um homem totalmente bem visto pela sociedade. Um homem inteligentíssimo, talvez a maior referência de um homem que as pessoas queriam naquela época. Um homem de Deus. Esse sim é um homem de Deus. Charles Swindoll, em seu livro, na biografia de Jesus, da série Heróis da Fé, eu estou lendo ele, diz assim: o jovem mestre tinha uma conexão com Deus que o velho líder Nicodemos não possuía. Isso atiçou sua curiosidade. Jesus tinha um conhecimento, Jesus tinha uma conexão com Deus, Jesus tinha uma vida, sabe, uma vida assim, diferente dos outros. É lógico que Nicodemos, como homem observador, como homem que era referência, como homem que naquela época, ele tinha o respeito de todos, talvez o mais respeitado do Sinédrio, se você for estudar a história. É claro que ele começava a ouvir
O cego começou a ver. O paralítico começou a saltar. O leproso foi curado. A pele dele é igual de um bebê. Isso despertou uma curiosidade nele. Eu quero conhecer. Mas como era uma pessoa famosa, como era uma pessoa que as pessoas sabiam quem eram, a Bíblia diz que, versículo 2, que de noite, naquela hora da noite, ele foi ter com Jesus. Esse menino, esse jovem tem me colocado um ponto de interrogação. Eu conheço as escrituras, eu sei até muito bem o que ele está falando, mas olha só o que ele tem feito, só pode vir de Deus mesmo. Esse jovem não é um charlatão, esse jovem não é mais um que vem tentando colocar alguns truques no nosso meio, não. Existe verdade, os milagres são vistos, as pessoas veem, são afirmados, são concretizados, nós vimos. E ele vai ter com Jesus naquela hora da noite, porque se ele vai de manhã, como toda pessoa famosa, atrás dele tem muito fofoqueiro também. Se fosse no dia de hoje, o cara ia de WhatsApp, tirar uma foto, uma selfie, postar no grupo. Olha quem está aqui, Nicodemos. Nicodemos está aqui, viver Jesus aqui, Nicodemos. Pensa, olha só, ele é mestre em Israel. Ele é o principal, um dos principais dos judeus aqui. Ele está aqui, olha, ele está aqui falando com Jesus, o que faz milagres, o milagreiro, está tudo aqui com ele. Aí postava, mandava para uma, mandava para outra. Daqui a pouco chegava, antes de Nicodemos chegar lá falar com Jesus, a hora que ele saía, todo mundo estava lá fora já, tirando foto, Globo, Record, PTV, Oswaldinho, Luiz, galera toda, tá tudo lá para vê-lo. Ele vai na noite, na calada da noite, ele vai ter com ele. E ele recebe ele vai ter com Jesus, conversa com Jesus, e Jesus faz uma afirmação para ele. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem intelectual, que tinha muito conhecimento, sabia da Bíblia melhor que nós, tudo junto aqui. Se o cara não decorasse só um capítulo, ele sabia mais que todo mundo. Inteligente, conhecedor de tudo, não compreendeu a afirmação de Jesus. Porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem que não é espiritual não discerne as coisas espirituais. E Nicodemos pergunta: pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Você me deixou até mais, você causou mais um ponto de interrogação em mim. Eu já ouvia falar de você, eu sei o que você tem ensinado, eu tenho visto os milagres, eu sei que você tem uma conexão com Deus que eu não tenho, e agora você vem colocar mais um ponto de interrogação na minha cabeça. Então me responda o que é isso, ô Jesus. Então eu te respondo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só um ponto aqui para vocês. Há muitas vertentes, há muitas interpretações desse texto. Alguns dizem que a água se refere ao batismo como condição para a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a morte do ladrão na cruz quebra isso. Porque o ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado, então ele não ia para o céu. Concorda comigo? Outros dizem que representa o ato de arrependimento indicado pelo batismo de João. Outros, que talvez pensaram um pouco mais, dizem que era um nascimento físico da carne, era o primeiro nascimento. Você nasce e depois você vai nascer do Espírito. E outros defendem tantas interpretações. Mas o mais interessante, a única verdade clara aqui, é que o novo nascimento vem de Deus e através do Espírito. O foco aqui é que é necessário nascer espiritualmente, é necessário nascer de novo, é necessário você ser justificado, você se tornar justo por Deus, é necessário você ser
regenerado, nascer de novo, outra vez. E é necessário, você será adotado como filho e filha de Deus. É isso que você não tem, Nicodemos. Você tem toda a lei, você tem toda a letra, você tem todo o intelecto, você tem todo o conhecimento, mas você não tem conexão comigo, você não tem conexão com Deus. É isso que eu tenho. E ele segue dizendo: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, que ousadia, que certeza, que convicção, importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo, senão com todo o intelecto que você tem, todo o conhecimento que você tem a respeito das Escrituras, se você não nascer de novo, de nada vale, você vai para o inferno com todo mundo. É necessário, Nicodemos, ter uma experiência com Deus. É necessário, Nicodemos, atender a graça de Deus. É necessário, Nicodemos, você não ter só ler a palavra e ler, decorar, entender, ensinar a outros. É necessário, Nicodemos, não você ser o mais inteligente das pessoas, fazer uma coisa legal, compartilhar com os outros. No grupo pequeno o seu entendimento é o que sobressai, numa escola é o seu entendimento que sobressai. Não adianta nada, Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito. Se você não nascer de Deus, não adianta nada. Porém, eu volto ali. O interessante também é que ele diz que, versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Olha como Jesus é. Vai na cabeça, só interrogação. Responde você mesmo. Pergunta para você. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceites o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Agora eu vou fazer uma volta. Talvez muitos de nós estamos como Nicodemos. Eu vou entrar já onde eu quero entrar. Alguns pontos, algumas consequências, alguns resultados de quem nasceu de novo. E você pergunta para você mesmo se você nasceu de novo no final, ou se você não está como Nicodemos, apegado a uma religião, apegado a usos e costumes, apegado ao seu intelecto, apegado ao seu conhecimento bíblico, teológico, ou a forma que você quer, se quiser chamar de um filósofo, o que você quiser ser. Porque como Deus disse para Davi, se não tiver, Deus não vê como me vê, mas vê o coração, ou me vê a aparência. Agora, se você nascer de novo, Nicodemos, com todo o seu intelecto, com todo esse conhecimento, olha, eu vou usar você e você vai ver como é que vai ser poderosa a palavra que sai dos seus lábios. Como foi com Paulo, que fazia parte do Sinédrio, com tanto conhecimento que ele tinha e falava 5 línguas. Interessante, né? Um poliglota. Como diz um jogador uma vez, falou: quantas línguas você fala? Falo 3. Ah, então você é o quê? Eu sou um troglodita. Falei: não, poliglota. Entendeu? É um poliglota. Troglodita não dá. Então é jogador, gente. Jogador, tem jeito. Teve um que jogou comigo e a gente ia jogar lá em BH. Ele falou assim: ó, nós vamos estar indo para BO, né? BO? É, Belo Horizonte. BH, meu filho. BH. Isso aí a gente chegar muito. Estão melhorando. Tem muita gente, tá? Muita gente melhorando, evoluindo no meio. Mas Deus é bom, mas faz parte, vai aprendendo. Eu também falava nós vamos. Aí Deus foi melhorando. Agora eu falo pouco nós vai, mas ainda a gente vamos, de vez em quando. Mas estou melhorando também. A leitura me ajuda bastante. E a Beluf também, que a professora, está em cima de mim o tempo todo. Consequência de quem nasce de novo. Olha, Nicodemos, é necessário algo. Olha, igreja Nazareno, jovens JNI, é necessário algo. Existem consequências, evidências daqueles que foram justificados, que nasceram outra vez, que foram adotados como filhos. Tá bom, mas o que é necessário, Nicodemos? O que é necessário, jovens? O que é necessário, pastor? É necessário mudança de vida.
É necessário arrependimento. É necessário mudança de mente, mudança de hábito. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que difamava, não difama mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que usava as vestes indecentes, não usa mais. Porque sabe o que eu creio? Sabe o que eu creio, menina? Você me desculpe, se você é visitante, você não tem problema. Eu digo para vocês, estão muito tempo aqui. Eu não consigo entender, ainda bem que está frio, dá para tampar tudo. Sabe? Porque, gente, eu não consigo uma menina regenerada, lavada pelo sangue de Jesus, que entendeu que nasceu de novo, que tem mudança de vida, mudança de mente, que diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Chegar de frente ao espelho, com um decote, com uma saia que dá um palmo, e dizer: eu vou para a igreja assim, ou qualquer lugar. Não! Sabe o que eu penso? Uma mulher que foi lavada, que nasceu de novo, se ela olhar de novo para o espelho, ela falar assim: nossa, como eu estou, que vergonha, isso não é para mim, eu estou indecente, você é instrumento de cobiça, eu estou parecendo. Eu lembrei de um texto, Bíblia, que a Bíblia, prova na Bíblia que é melhor, que ninguém vai contra você. Lembrei de um texto que diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. Ela olha que aquela veste não condiz com o que ela está vivendo agora. Então eu não uso mais. Não precisa o pastor falar troca, não precisa o irmão falar tira. Ela mesma vai entrar lá e falar assim: eu sou uma nova criatura, não foi isso que Deus me criou, eu sou a imagem e semelhança, eu sou pura, eu sou separada, eu nasci de novo. Mudei minha cabeça. Um cara que vai sair e fica todo bombadinho, todo arrumadinho, quer mostrar tudo, está na academia, põe sem camisa, está no seu lugar, quer aparecer. Minha pergunta: você nasceu de novo, meu querido? Porque quando você nasce de novo, a Bíblia fala que convém que eu diminua e ele cresça. Mudança de vida. A sua relação com o pecado muda. Mudou a sua relação com o pecado? Mudou ou não? Ou é a mesma coisa ainda? Ou você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você não nasceu de novo, quando você era morto nos seus próprios pecados? Eu não estou dizendo de pessoas que lutam com isso, porque somos tentados frequentemente, porque somos pressionados nessa geração frequentemente. A internet, a rede social, a tecnologia nos pressiona. Nós não procuramos nada. Você clica no site do Globo Esporte, tem uma mulher piscando lá, a música do Brasileirão, piscando na sua cara sem você procurar. E você está meio fragilizado, você clica na música do Brasileirão, aí você vai lá e acaba cedendo. Você vai passar na rua, propaganda da Havaianas, tem uma mulher seminua e o propaganda de chinelo. Como é que pode? Mostra o pé dela. Eu não é? O cara mostra um instante. Então, gente, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Eu quero pensar como o Senhor quer que eu pense. Eu quero pensar como Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é louvável, nisso eu quero pensar, Deus. Mas como é que você vai pensar nisso? E todo dia você está vendo Facebook toda hora, WhatsApp toda hora, você está lendo só Veja toda hora. Vai ler a Bíblia, que é ela que vai lavar a sua mente e vai trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu leio bastante a Bíblia, mando devocional todo dia lá no Facebook, no WhatsApp. Então, eu leio lá um versículo, um devocionalzinho. É bom, é uma gota, mas não pode ser que direcione a sua vida.
dentro de tanta chuva, tempestade que o mundo manda em cima de você todos os dias. Eu sei, eu sou jovem. Fui jovem, fui solteiro também, gente. Não nasci casado, não. Fui solteiro. Tinha uma esposa, filhos tem. Até por isso que Deus me colocou aqui para pastorear vocês, porque deve ter feito eu passar tudo aquilo. Para hoje eu sei que alguns de vocês vão passar, vão casar, vão ficar noivo, vão ter filhos, vão ter famílias e tantas outras coisas. Mudança de vida. Você nasceu de novo. Se não há mudança de vida, a minha pergunta é: você é nova criatura? Você nasceu de novo? Eu não estou dizendo de luta contra as vontades que vêm, as tentações que vêm, porque vêm. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito nisso aqui, ó. As lutas vêm. Antigamente eu fazia, eu era controlado, era dominado pelo espírito desse mundo, né? Que espírito maligno que me dominava, me levava pela minha carne. Aí, quando eu me converto agora, eu tenho vontade, mas eu não faço porque eu sei que isso não agrada a Deus. Mas eu creio que quanto mais eu vou lutando e vou buscando a Deus, Deus vai me dando vitória com os meus conflitos, com as minhas lutas internas, das tentações. E sabe o que acontece? Vai chegar uma hora, aí eu creio que você vai ser batizado com o Espírito Santo e você não vai ter nem vontade de pecar mais. Me perdoe aqueles que defendem que quando você entrega a Jesus, a vida para Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Não acredito. Acredito numa experiência pessoal com Ele. Porque quando você se converte, nasce de novo, você tem o Espírito. Mas quando você é batizado no Espírito, o Espírito tem você. Ele controla você. Você não faz mais porque não pode. Eu não faço porque eu não quero. E se porventura eu pecar, ó filhinhos, se porventura, ó filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Porventura, se alguém pecar, existe um advogado junto ao Pai nos céus. O Espírito na hora me fala se eu pequei ou não. Se você mente, se você engana, se você comete sexo ilícito, se você faz um monte de porcaria arada, isso não te traz nada. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. A segunda coisa que traz, quando eu nasço de novo, é uma nova capacidade, é um novo desejo de agradar o meu Pai Celeste. Olha, Nicodemos, você até agora agradou as pessoas, você agradou a religião, você agradou a você mesmo, você agradou o Sinédrio, a Assembleia Religiosa, você agradou o Supremo Tribunal Judaico da sua época. Mas Nicodemos, você não agradou a Deus. Sabe porque eu tenho conexão com Ele, Nicodemos? É porque eu procuro fazer a vontade do meu Pai. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais vontade de ser como Ele eu tenho. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais vontade eu tenho de ser como Jesus. Eu não posso todos os dias, se eu me converti há 10 anos atrás, eu não posso ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. Se eu me converti há 2 anos atrás, eu não posso ser a mesma pessoa do início. Deus me chamou para um nível mais profundo. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe o que acontece? É aí, quando eu busco um relacionamento com Ele, sabe o que vai acontecer? Aí eu vou poder orar o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feito o que eu quero, seja feito o que tu queres. Eu me submeto à vontade de Deus e não mais à minha. Eu li numa história de alguém que me disse certa vez: mas se eu não fizer isso, e eu até me questionei também algumas vezes sobre mim mesmo também, porque eu fiz essa pergunta para mim já muito tempo atrás. Mas se eu não, lá atrás, se eu for uma outra pessoa, eu não vou ser eu mesmo. Mas quem disse que é para você ser você mesmo? Quem disse? Se fosse para ser eu mesmo, uma pessoa caída, levada pelas próprias vontades que eu sou levado, porque eu, Fábio, você, somos sem Deus,
pobres, cegos e nus. Nós estamos mortos, não podemos fazer nada. Por que Paulo diz então, depois que ele se converte? Presta atenção, Paulo, estou falando de Paulo, hein? Estou falando de Fábio não, estou falando de Paulo. Estou falando de cara que vai ter programa na televisão não, e perde seu dinheiro. Estou falando de Paulo. Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à servidão, para que depois de eu ter pregado, não venha eu ser desqualificado. Porque eu esmurro meu corpo? Porque eu tenho vontade. Porque eu esmurro meu corpo? Porque às vezes o Fábio não vai dar conta, eu não posso ser eu. Eu tenho que ser o que ele quer que eu seja. Aí quando você encontrar a sua identidade em Deus, aí você pode ser. Porque aí você pode dizer o que Paulo diz: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Oh meu Deus, glória ao teu nome. Por último, olha Nicodemos, nascer de novo é mudar de vida, é se arrepender. Nascer de novo é ter uma relação com é uma outra relação com o pecado, ela tem que mudar. Nascer de novo é deixar a religiosidade. Nascer de novo é entender que seu intelecto, seu conhecimento, sem a presença de Deus, não vale nada. Nicodemos, é necessário uma nova capacidade, um novo desejo de agradar o Pai Celestial, e não de agradar os outros, mas é o Pai Celestial. E Nicodemos, sabe qual é a consequência dessa vida? Você tem que ser puro, tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade, pastor? O que é ser santo? Olha o pedido de Deus para nós: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Santo, num significado simples, é separado. Eu estou separado desse mundo. Eu sou nova criatura, agora eu sou cidadão dos céus. A imagem e semelhança que o homem tinha em Deus foi restaurada no segundo Adão, que é Jesus. Porque um homem que nasce no pecado, vou provar para vocês. Oh Jesus. Gênesis capítulo 5. Capítulo 1, Deus disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 3 veio a queda do homem. Capítulo 5 diz assim, versículo 1: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quando criou o homem no Éden, na pureza, separado, santo, o homem e a mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos. Lembre-se que o homem foi criado para viver eternamente. Só depois da queda que estabeleceram o tempo de vida. E ele diz assim: e gerou um filho, a sua semelhança e conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O homem já é caído, o homem que nasce do pecado, ele nasce na imagem e semelhança de um homem de pecado. É necessário nascer de novo para que a sua imagem e semelhança daquela do Éden volte a ser restaurada nele. Então seja santo, como eu sou santo. E vai parecer loucura para a gente jovem ser esses dias, gente. Vai parecer loucura ser jovem crente mesmo, jovem cristão mesmo. Não é evangélico, está cheio de evangélico por aí, que não assume os sentidos verdadeiros da palavra evangélico. Então eu sou cristão. Você é evangélico? Não, sou cristão. É cristão por quê? Porque eu sigo a Jesus Cristo. Isso. Eu quero ser semelhante a Ele a cada dia. Tito capítulo 1 versículo 15 diz: para os puros, para os santos, para os que nasceram de novo, para o homem que teve a sua imagem e semelhança restaurada, restituída. Para os puros todas as coisas são puras, porém para os impuros e descrentes nada é puro. Não precisa cobrar dos outros não pureza,
É você que tem que ser exemplo de pureza. É você que tem que brilhar a luz de Cristo naquele lugar. E 1 João, no capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: aquele que entretanto guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Como é que eu sei? Se eu nasci de novo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não se limite apenas em conhecer. Siga o exemplo do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, porque somente aí você vai ter força para caminhar nesses dias. Sabe por quê, jovens? Porque vós sois fortes, e minha palavra habita em vocês, e vós tem vencido o maligno. A evidência de um jovem é a força, e a evidência de um homem velho são as cãs. Provérbios. A minha pergunta é a mesma que Jesus fez para Nicodemos: importa-vos nascer de novo? Aliás, ele afirmou. Eu pergunto: importa-vos nascer de novo? Tem mudança de vida? O seu desejo é agradar o Pai Celeste? A santidade, separação das coisas impuras? A sua escolha estará onde? Meu Deus, como meu coração incomoda às vezes. Eu entendo que todo mundo tem compromisso, você não precisa estar aqui sempre não. Mas quando a pessoa fala: sabe, pastor, eu vou deixar de adorar esse final de semana, eu vou deixar de congregar com os irmãos, eu vou deixar de ouvir o senhor falar comigo, eu vou deixar de fazer algumas coisas, porque eu tenho um compromisso com uma amiga minha. Então vamos só tomar um café, bater um papo, uma resenha. Você não traz ela aqui, você não leva para o seu convívio. Eu vou para os casamentos fazer casamento. Casamento é 4 horas da tarde. Às vezes eu nem vou pregar, eu nem precisava estar aqui, mas eu saio de lá correndo para chegar aqui, porque eu gosto de estar. Eu quero estar com o povo, abraçar o povo, gosto de gente, beijar os irmãos, adorar a Deus, ficar junto. E eu fazia isso antes de ser o pastor dessa igreja da juventude. Quem me conhece sabe. Apaixonado por Deus. Quando não tinha culto onde eu jogava, eu caminhava quilômetros. Andei 1 hora e 20 minutos no Maranhão para ir na igreja, até achar a igreja, porque meu coração queria agradar a Ele, meu coração queria buscar a Ele. Eu estava sozinho lá, não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha eu e o Senhor, e Ele me levava onde Ele queria. Como nós temos que aprender com os irmãos perseguidos. Meu Deus, como pode adorar? Sabe, ali no subterrâneo da Malásia tem irmãos que adoram ali, e eles pedem para pelo menos uma vez no ano poder congregar com os irmãos, com toda a igreja, porque eles não podem aparecer publicamente, porque tem homens muçulmanos apaisanos dentro da igreja. Se acharem, são presos, tiram suas famílias. Mas o desejo deles é adorar com o povo, é estar com o povo, independente das suas diferenças, das suas criações, suas personalidades. Se você não sabe conviver com a pessoa do seu lado, você não vai para o céu, porque você vai conviver com ela a vida inteira. Se você sabe ficar com ela aqui, é um treinamento para você. Encontrar ela aqui, chegou no céu, você não gosta dela, lá no céu vai ter corredor, vai estar passando lá, você vai estar passando aqui. Ela vai estar chegando, Jesus, não dá para ter corredor, vai ter que ser aqui mesmo. Na graça, pai, tudo bem, na paz. Ela não vai ter choro, não vai ter nada, não vai ter nada disso não. Apenas uma brincadeira. Coloque-se de pé. Desculpa, meu coração estava explodindo nessa mensagem. Eu falo para vocês que antes do Senhor falar com vocês, Ele fala comigo. E se nascer de novo, meu irmão, não tem consequência, que eu falei no início.
Você não vai ser preguiçoso. Você vai estudar bastante. Você vai trabalhar. Você não vai dormir até 2 horas da tarde. Você não vai ficar no Facebook até 4 da manhã, para depois acordar 4 horas da tarde. Mamãe, dá todinho para mim. Também não. Você não vai ter mais. Mas para você que plantou coisas ruins, está colhendo coisas ruins. Mas mesmo para você que talvez tenha passado por essa luta, como ele diz lá para Gálatas, para a igreja de Gálatas, ele diz: outra hora, porém, não conhecendo a Deus, servir a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos princípios, rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres ainda escravizar-vos? Guardai-vos. Ele está dizendo, talvez está sendo tentado, meu irmão, a voltar. Mas você sabe que você nasceu de novo. Você corre para lá, não tem jeito, você quer voltar. Você corre para o outro lado, você dá de cara com o irmão. Você vai para o outro lado, você quer acabar com sua vida, não tem jeito. Você começa a ir para um lado para o outro. Aí você volta a dizer como Pedro diz: para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outro caminho para eu ir, não tem outra direção. Por mais que eu tente voltar, eu não consigo. E se eu vacilo, o Senhor começa a trabalhar no meu coração. O Senhor falou contigo sem pensar muito. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não preciso saber. Não preciso saber. Vem cá, não sei o que é. Preciso saber se você está sofrendo consequências daquilo que você plantou. Não sei se você agora precisa se arrepender e nascer de novo mesmo. Você está vivendo a mesma vida, meu irmão. Meu amigo, você entregou a vida para Jesus e não mudou nada. Então você entregou para outro Cristo. Não foi para esse não. Porque o Cristo, quando eu tenho encontro com Ele, existe mudança em mim. Quando eu tenho encontro com Ele, meu coração começa a queimar, a ferver. Quando eu tenho encontro com Ele, eu não consigo mais me controlar. O Deus que criou as galáxias, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou estrelas, astros, os seres humanos, trilhões de células em mim, Ele me chamou para perto dEle, para me adotar como filho. E eu vou se tornar a mesma pessoa? Jamais. 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 Feche seus olhos. Gostaria de chamar a banda. Acho que eu até passei do meu horário, 9h30, para estar comigo aqui nessa condição. Pense um pouco na sua vida. É confrontante essa palavra, não é? É bom mesmo, que ela confronta. Ela nos confronta. A palavra que traz muito conforto para o seu coração, te acomoda muito. Isso, depois que você se torna uma pessoa acomodada, você se torna conformada. Aí você se esquece que nós não devemos nos conformar com esse século. Você começa a conformar. O que tem, né? O que tem? Tem um pecado. O que tem isso aqui? Um pecadinho, meu irmão. Não tem pecadinho porque nasceu de novo, não. Se eu peco, na hora o Espírito fala comigo e eu preciso me arrepender naquele momento onde eu estou. Não pode ser algo natural, não pode ser algo constante. Se eu volto a perguntar para você: realmente você encontrou o Cristo real? Ei, Nicodemos está aqui nessa noite. Você apoia no seu próprio intelecto? Você conhece a Bíblia de trás para frente? Você tem respeito de muitas pessoas? Você tem uma posição elevada? Você tem conhecimento de muita coisa? Você se gaba? Você é muito cético? Porque realmente pessoas muito inteligentes, elas são mais céticas do que umas que são mais normaisinhas. Isso é normal. Pessoa que estuda mais,
Se torna mais cético a cada dia. O Senhor quer falar contigo. Ei, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Importa ter uma experiência com Ele. Importa nascer da água e do Espírito. Importa nascer de Deus. Porque aí você vai poder falar que você é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque agora o Deus, através da pessoa do Espírito, habita no meu coração. E eu não sou mais guiado pelos meus próprios desejos. Existe sim, no início, a luta da carne contra o Espírito. Porém, quando o Senhor vem sobre a minha vida, me batiza com o teu Espírito, batismo de amor. E para outros que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é com dom de línguas, não é. Está na Bíblia, não é. E é só você raciocinar, se você pensar. Como é, se o batismo com o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, tão singular, tão extraordinário, como é que a evidência desse batismo vai ser o menor dom que existe? Porque a Bíblia fala que o dom de línguas é o menor dom que existe. A maior evidência é quando eu sou batizado em amor. Porque eu quero dizer para vocês, igreja de Corinto, ele estava dizendo, vocês estão discutindo por cada um tem dom, tanto de coisa, mas eu venho mostrar para você algo sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meus bens todos aos pobres, ainda que eu colocasse meu corpo para queimar, ainda que eu fizesse qualquer outra coisa, e se não tivesse amor, nada valeria. O amor nos inunda de tal forma, por amar a Deus, nós não temos mais vontade, não temos mais desejo de pecar. Mas se porventura, filhinhos, 1 João diz, pecar, existe um advogado junto ao Pai no céu. Senhor, eu te louvo por essa noite. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra ministrada, pelo teu louvor. Te agradeço por o Senhor falar o coração. Olha quantos jovens aqui à frente, Senhor. Jovens que a tua palavra penetrou o coração. Outros que ficaram nos seus assentos. Senhor, em teu nome, Jesus, ajuda-os. Ajuda-os a ver assim como eles são, nova criatura, porque nasceram de novo. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais dominados pelo pecado. Quando encontramos o Senhor, a tua graça nos basta, a tua graça nos dá poder para não pecar. Senhor, em teu nome, Jesus, abençoe todos estes, nos ajude como igreja, como jovens, a mostrar a mudança nesse mundo corrupto e perverso. Ajuda-nos, ó Deus, nos dias de hoje, a não nos apoiar no nosso intelecto, no nosso conhecimento, mas entender que é o teu Espírito que nos capacita, é o teu Espírito que nos dá suficiência, porque toda a suficiência provém de ti. Senhor, obrigado, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus. Leve o teu povo a conhecer o Senhor mais profundamente, começando de mim, a todos esses que aqui estão, no precioso nome de Jesus. E aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que eles se decidam hoje entregar suas vidas a ti, crer no Senhor, entregar-se ao Senhor de todo o coração, confiar o volante da vida a ti, para se tornar uma nova criatura. Não porque existe um Deus que vai dar isso ou aquilo, mas simplesmente porque eu creio e entendo que existe um Deus que me salvou, que me justificou, que me fez nascer de novo e que me adotou como filho. A partir do momento que eu me arrependi, eu confessei e eu me entreguei meu coração a Ele. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares.